Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and R1, Commodore 64, Amsterdam Dynacon Electron, cheaper BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. Mas enfim, ainda tem mais ABC e agora vamos falar do ABC 1600. O 1600 foi apresentado em 1985, utilizava um Motorola 68008, rodando a 8 MHz, com 16K de ROM, 1 MB de RAM, 128K de VRAM, unidade de disquete de 5/4 de 640, é isso? 640? Bizarro. E disco rígido de 40 MB. As primeiras versões tinham um modelo de 13 MB, mas basicamente era que nem você hoje compra um espertofone com 16 GB de armazenamento. Centro sem operacional. É aquele selo do Vista Capable, que a Microsoft, não, do XP, Vista Capable, que a Microsoft botou na máquina. Já que a gente falou em VRAM, né? Tinha resolução mono de 1024 por 768, utilizando o UMC 6845 e também um blitter para aquela força, caso precisasse, né? E que permitia girar a tela em 90 graus. Sim, o ABC 1600 era visto como monitor que você podia girar a tela. Se você olhar a foto, o monitor é pescoçudo. Utilizava um teclado especial que permitia a conexão de um mouse Sauris 4, fabricado pela empresa suíça Dubois Defat SA. É isso mesmo? Que é o mesmo P4 que a Logitech vendia? Que é o meu modelo de mouse, o primeiro mouse que a Logitech vendeu é lá por 83, 2, um troço assim. Parece uma tartaruga. Uma tartaruga feia, você quer dizer, né? Bem feia. E vocês lembram que a gente falou que a Luxor acreditava que o Unix era o futuro da computação pessoal? Pois bem, rodava o ABCNix, não é o Xenix, que era uma versão OEM do DNX, que foi desenvolvido na Diab, guarda esse nome, DNX. E tinha inclusive um sistema de janelas próprias, desenvolvido por um doutorando da Universidade de Lincoln. Certamente é coisa melhor para fazer do que fazer a tese de doutorado. É mesmo, é? Aham. Lincoln é onde fica a sede da Saab. Semestre que vem eu faço. Não, ele deve estar usando aquela camisa. Não pergunte pela minha tese. Mas enfim, certamente é algo mais divertido e produtivo do que ficar escrevendo tese. Enfim. Com certeza. Aqui é aquele momento que a gente lembra que a Nokia comprou a Luxor 86 e a primeira coisa que fez foi encerrar toda a produção do 80, 800, o 16 e o 9000, que era um DS90 disfarçado. Vou falar DS90 daqui a pouco. Calcula-se aí que foram vendidos em torno de 400 unidades do ABC 1600. E aí, já que a gente falou o DS90, né? Deep Space 90? É, Deep Space 90. Na verdade é o Diab Série 90. No ano de 1984, a Diab apresentou essa série. Eram estações de trabalho baseadas no processador de 68000 da Motorola. Rodavam uma variante proprietária de Unix, o DNX, também, que nós já citamos ainda há pouco, desenvolvido pela própria Diab. Na época, Unix, por essa época, tudo estava mais ou menos liberado, estava começando as Unix Wars, né? Então eles já tinham um código-fonte. Beleza, vamos fazer o nosso. E era o Workstation, né? É. Tava na época. Então ele manteve compatibilidade com as placas da linha 4680, né? O que era... Percebe que essas placas do 4680, esse conector era meio que uma coisa assim mais... como direi, comum, né? Era quase o barramento US100. É o USB dele, literalmente. Quase o S100 do CPM, né? Da época. A primeira versão do DS90 tinha o mesmo gabinete que depois foi usado para o ABC 9000. Tanto que eles falam que ele era disfarçado, mas na linha seguinte eles mudaram o gabinete. Mas ele era diferente do ABC 1600, porque ela começava usando o 68010,
Gente, não me lembro máquina usando 68010. Tem algumas. Até é um upgrade válido pra quem tem Amiga 500, Amiga C e até o Atari ST. Muito Amiga 500. 010 ele tem suporte à memória virtual. Então, você, tipo, por exemplo, hoje em dia você pode rodar um jogo com aquele emulador lá, porque você não precisa usar um disquete. Esqueci agora o nome. WHD Load? WHD Load. E se você tem um 010, você consegue inclusive apertar F10, entrar no modo de menu e voltar pro Workbench, sem precisar resetar a máquina. Então assim, começando então no 68010, que era o DS90-00, e seguiu até os 68040, que é o DS90-47. Imaginação vinagre já essa altura do campeonato. Pois é, né? Durante a década de 1990, os equipamentos mudaram de nome, passaram a ser chamados de Diab, e aí a numeração virou uma bagunça, completamente diferente. A Bull, quando assumiu a Diab, mudou tudo. Minha empresa, minhas regras. O problema é meu, não gostou do número, o problema é seu, e vambora. E tem um link aí que vocês estão vendo no show notes, que é várias informações que conseguiram pescar sobre os produtos da Diab. É um link de um site da Suécia. Tem manual, tem propaganda, tudo isso posso imaginar e mais um pouco. É um bocadinho de coisa aí. Finalmente, porque até agora tá difícil, né? É conhecida dos menos jovens, que os não jovens já vão lembrar da Facite. Enfim, vamos falar de uma empresa um pouquinho mais conhecida agora, mas você não... A Ericsson, sim. Lembrando que a Ericsson foi fundada por Lars Magnus Ericsson em 1876 em Estocolmo para a fabricação de telégrafos e depois telefones. Em 1981 eles compraram e passaram a entrar com o nome de Ericsson Information Systems. Só um detalhe, no ano que estamos gravando, a Ericsson completa 146 anos. Onde é que nós estamos? Velho é o seu PC, tá? Em 1983 eles lançaram o seu primeiro computador, né, já com o nome de AES, que era um quase compatível com o PC, que se chamava Step One e rodava MS-DOS 1.25. Caraca, eu achava que o MS-DOS tinha ido do 1 pro 2 direto. Não, tem um monte de coisinhas que vai caber um 2, tem um monte dessas coisinhas aí, né? Porque o Microsoft, estou pensando aqui de uma customização, como você já deve imaginar, era fabricado no Japão, não na Suécia, fabricado pela Panasonic. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Que era OEM. Não era nada dos anos 80, não era nenhuma bizarrice as empresas europeias usarem japoneses como OEM. Um abraço para Eindhoven. Para toda a galera de Eindhoven. Todo bom de Eindhoven, que fortalece a gente lá. E recebia só o chassi, que era local. E assim, pela foto, eu acho assim, isso aqui foi tão teste que assim, pega alguma coisa de PABX que a gente tem que cair uma placa de computador. Mas era uma caixinha tão fininha que não cabia os drives. Os drives na época já eram full height, não eram half. Se você entrar aqui logo embaixo do Ericsson, tem o Runes, tem uma fotinha do Step One. Ele tem um kit drive com 2 drives de 5 1/4 pra você botar do lado do monitor pra poder usar. Olha, tô vendo ele aqui. Olha, até que é bonitinho, hein? Mas realmente o gabinete é quase um pizza box, né? Se bem que pizza box não, isso aí nessa época ia ser caixa de salgadinho. Não, isso aqui é a caixa mais padrão que eles tinham pra algum tipo de equipamento industrial. Pelo monitor, sim, acho que na época de 13, 14 polegadas. Monitorzinho. Então não era grande não. Até que eu achei a máquina bonitinha. O próprio teclado, nosso ouvinte vai clicar e vai ver, ele, por exemplo, não tinha, como tinha em outros teclados de PCs e quase PCs da época, aquela segunda coluna com... As teclas de função. Não, com as setas. Ah, tá. Home, Key, End, page Down e Print, Quest, Print Screen, aquelas coisas todas. Não tinha essa segunda coluna, só tinha coluna numérica, e a coluna, inclusive, numérica era mais compacta, então era pequenininho. Mas enfim, já gastou muito latim com um troço que vendeu 600 a 700 unidades. Não compensa. Então, o Step One ele não era compatível com o MPC, então precisavam de um que fosse. Então fizeram uma sala limpa, como quase todo mundo que fez BIOS na época. Depois que a Compaq ensinou o caminho das pedras, todo mundo fez. Ficou mais fácil. E mandaram um legal, eles mandaram todos os técnicos pra uma garagem de uma casa, faz o computador. Não é tão limpo assim a sala, né? A garagem. Em 1985 eles lançaram o Ericsson PC, um XTzão padrão, com 8088, rodando a 477 MHz, 256K de RAM, podiam chegar até 640, porque afinal das contas você não precisaria mais do que 640K, já dizia Bill Gates na época, com suporte
suporte HD em monitor CGA âmbar. A empresa tentou vender nos Estados Unidos, mas deu ruim, e eles ainda tiveram que segurar as pontas com um prejuízo de $1 milhão, mas venderam em torno de 50 mil exemplares desse computador. Nesse mesmo ano, a Ericsson Information Systems encomendou o Ericsson Portable PC para Panasonic, que era uma espécie de um computador portátil com tela de plasma, teclado destacável, mas nenhuma bateria. Quer usar? Liga na tomada. Mesmo assim, essa máquina vendeu cerca de 15 mil unidades. E era grande. Para um portátil já era grande. Era arrastável. Era nem transportável, ele era arrastável. E aí, em 1988, aí vai dizer quem é que estava comprando tudo na época, que já falamos antes, a Nokia. O que a Nokia fez? Chegou lá, comprou a Ericsson Information Systems e vai tudo pro vinagre. A Nokia, eu vou te contar, ela é um cemitério de empresa, hein? Você batia na porta da Nokia, tipo, se tivesse vendendo, eles compravam, né? Enciclopédia, iogurteira, qualquer coisa. Agora vamos um pouquinho mais pro oeste. Vamos sair um pouco da Suécia, que esse povo aqui é muito violento. E vamos pra Noruega. E aí começamos falando da Tiki-Data. Gente, que nome horroroso. Tudo bem, horroroso pra gente, né? Fazer o quê? Uma fabricante de computadores localizada em Oslo, capital da Noruega, fundada no ano de 1983 por Lars Monrad Krohn. Haja nome comum, Lars, hein? Lars. E Gro Jorgensen, com o objetivo de vender computadores para o mercado educacional. Você vai vender computador para a escola. Isso me dá tic-tic nervoso, tic-tic nervoso. Porque o que aconteceu? O que a coroa norueguesa resolveu inventar de fazer 83? Vamos informatizar as escolas. Seguindo o padrão da França, da Inglaterra e outros países. Vamos botar computador nas escolas para as crianças. As crianças têm que saber o que é o futuro. Mesmo que elas não queiram. Então, mesmo esquema, já viram quando a gente falou sobre os BBC Micro, a Icon de 8 bits, mesma ideia aconteceu, e a máquina contemplada foi o TIC-100, máquina feita pela Tiki-Data, que era compatível com um CP/M e tinha um processador Z80. Que era que a especificação mandava ter. Então, o TIC-100 não era TikTok, caros ouvintes. Era um computador com processador Z80, rodando a 4 MHz, 8 KB de ROM, 64K de RAM, 3 canais de som via um AY3892. Onde é que eu já vi esse processador antes? Mas é MSI isso aqui. Eu sei. 2 portas seriais, uma paralela, 1 ou 2 drives de 5/4 e, se der, ainda dava pra enfiar um HD aí dentro. Agora, curiosidade, ele tinha modos gráficos 256 por 256, 6 cores, 512 por 256 com 4 cores, 1024 por 256 com 2 cores, de 256 cores possíveis. O que ele não tinha? Modo texto. Isso aí pra mim é magia. O modo texto era implementado por software que desenhava as letrinhas na tela. Acho que é o primeiro computador de 8 bits que eu conheci que não tem modo texto. Eu já vi máquina sem modo gráfico, agora sem modo texto é o primeiro que eu ouço falar. Porque assim, as workstation, até para o Atari ST, o Macintosh, os Amiga, não tem modos texto, né? As workstation da Sun, mas não era uma máquina de 8-bit. Ele tinha rotina de emulação de terminal dentro da própria ROM, dessa ROMzinha de 8K, que literalmente desenhava as letras. Implementava o modo de 40, 80 e 160 colunas, porque o jovem hoje tem que escrever muita coisa. O cara chegava a 160 colunas por 25 linhas. Aham. Gente. Fazer cola pra prova. Essa máquina eu já vi. Ela apareceu no canal do Arctic Retro. Ele tá aqui embaixo. É grande, lembre-se disso, ela é grande. Sim, ela é grande. É quase a mesa. O sistema que rodava nele era o KPM, que era compatível com o CP/M 2.2. Mas, para evitar problemas com a Digital, com esse nome KPM, CP/M, eles rebatizaram para Tico. Tico é o gato. Tico é um gato. Pois é. Rodava BBC Basic. E rodava também o Comal. Comal. Que nome. O que era o Comal? Assim, é literalmente assim, um resumão. É uma mistura de Basic com Pascal. Fim da história. Ele é um Basic estruturado com uma estrutura de Axie que é igual ao do Pascal. Ele foi criado pelo Borge R. Christensen e o Benedict, Lofstad, lá pro 75. E a galera curtia isso lá na Escandinávia. Caraca. Hoje você pode instalar o OpenComal no seu computador e brincar. Bem, fizeram uma placa para ele, 8/16, que acrescentava um segundo processador, um 8088. E aí você podia rodar o sistema operacional, que era o Ticos, que era um clone do CP/M86, né? Falamos dele mesmo. Rodava também, era capaz com isso, você também podia rodar MS-DOS 2. Alguma coisa com ele, mas ele não era um IBM PC compatível. Parece que esse CP/M vinha em ROM. Em ROM? Para dar boot mais rápido. Interessante. Posteriormente lançaram o HeavyD, chamavam de um TIC-100 HeavyD. Era errado porque ele não era um TIC-100, ele não era um HeavyD, ele não era um Revision, TIC-100, ele era outra máquina. Até porque
porque era um PC. Esse era um PC compatível, né? Mas aí tinha um Z80 lá dentro para poder rodar o que era necessário, que era do TIC 100. Isso, e falhava miseravelmente no processo, porque ele tentava fazer aqueles modos de vídeo em CGA. Então, o RevD foi um fracasso. Tentaram novamente soltar o TIC 200, que aí já era um BMPC padrão, já eram lá e já não tinha nenhuma preocupação em ter compatibilidade reversa. A gente fizeram e vamos embora. O 100 foi produzido até 1989. E em 1996, a TIC Data foi comprada pela Mercantil Data, que hoje faz parte da Atea ASA. Uma empresa que não crê em Deus. O Pai, eterno e inefável. Dá um tal de compra aqui, vende ali, eu vou te contar, hein? Promiscuidade dessas empresas, hein? E conforme eu já tinha citado, o Arctic Retro, canal no YouTube que a gente tem dos que acho que a gente indica, fala sobre micros clássicos. Por acaso o cara mora numa cidadezinha bem próxima do Círculo Polar Ártico. Então, ele não pegou somente uma máquina, ele pegou 2 máquinas dessa. Na caixa. Cara, imagina o tamanho da caixa. Das caixas. Véi, se tiver gato assim, ele deve botar uns 10 gatos em cada caixa, né? Gato ajudaram uma caixa, né? E dá pra ver as 2 caixas com as máquinas dentro. E tem outro vídeo, além disso aqui, tem vídeos na sequência dele fazendo recap nos equipamentos e tudo o resto. Mas as máquinas estavam novas. Deviam estar soterradas no gelo. Mas esse não superaquecia não, né? Não que a gente saiba. Não que a gente saiba, né? O que aconteceu? Em 1980, os ABC-80 já estavam dando sinais de obsolescência e o governo sueco precisava de um substituto. Na verdade, ninguém chamou o governo sueco para nada, mas eles decidiram que ia ter um substituto. Ele estava pagando a festa, beleza? Em 1982, depois lá da licitação, a Svenska da Terna AB foi escolhida para fabricar um novo computador. Mas a empresa faliu antes de assinar, logo após assinar o contrato. O Renan olhou assim, olhou para a Televerket, que na época era, ao mesmo tempo, ela era operadora de telecomunicações, ela administrava as telecomunicações, e eu acho que também, não lembro se já tinha sido separado da operadora postal, mas enfim, não importa também. Olhou, tinha lá 2 empresas, chamadas Teledatoret e Telenova, que eram 2 empresas subsidiárias da Televerket. O governo olhou assim, seguinte, deu merda aqui com a Svenska da Terna, fabrica esses caras. É óbvio que, enfim, atrasou todo o projeto e tal, ficou pronto só em 84. E foi distribuído pela empresa Esselt e foi anunciado, marketeado e vendido exclusivamente para a educação básica. Aquilo que antigamente era de primeiro grau no Brasil, né? Hoje em dia o ensino fundamental. Ensino fundamental. Na Finlândia, na Noruega e também na Suécia. O Compis, cujo nome em sueco é computador escolar, mas o nome completo, né? Faz como chapa, chapas, brother, parceiro, né? Parça, essas coisas todas. Usava um Intel 8086, rodando a 8 MHz. Parece que vinha com processador. Tinha CP/M86 em ROM. Não, esse que tem o CP/M86 em ROM, não era o TIC, não, desculpa, gente. Talvez rodasse MS-DOS, mas ninguém testou mesmo. Tinha 128 ou 256K de RAM, expansível até 768, modo textos de 50 por 25, 80 por 25, modo gráfico colorido de 640 por 400 e mono de 1280 por 800. Gente, eu quero apenas comentar uma coisa aqui. Realmente é 80 por 25. Eu procurei em várias fontes e todo mundo falava 80 por 25. Ou todo mundo copiou errado, ou esse troço é meio curioso. Não tá, né? Como rodava, assim, eu esqueci de falar aqui, ele usava drive disquete 5/4, tinha suporte HD de 10 ou 60 MB, tinha uma penca de outras portas, por exemplo, caneta óptica, etc e tal, e sim, também tinha porta de cassete, portanto não era compatível. Isso. Que, como vocês sabem, se não tem porta de cassete, é no máximo compatível. Como rodava CP/M86, por acaso rodava toda a biblioteca de software usado nas escolas. Comal, Turbo Pascal 3.0, WordStar, uma suíte de escritório chamada Harmony, etc e tal. Lá os programinhas lá já rodava ali, não precisava reescrever nada. O link tá aqui, que é do Unis PC Museum, era lá da Suécia. Ele fala que assim, eu tenho uma incrível dificuldade em classificar esse computador como micro pessoal, computador de escritório ou micro de escola. Eu não sei. É um pouco de tudo, né? Então eu queria pedir a atenção de todos
Nosso podcast está disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher, Last.fm, iVoox, Castbox.fm, Player.fm e alguns outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e também favoritar nosso podcast no serviço, para que outros possam conhecer e possamos espalhar a palavra da retrocomputação. Muito obrigado. Falo com tranquilidade. Olha aí quem chegamos agora. Na Nokia. A Nokia ainda existe, pra quem não sabe. Nokia é fundada por Frederick Idelstam, um engenheiro de Minas, O trembão só. que montou uma fábrica para transformar a pasta de celulose em papel no ano de 1865, na cidade de Tampere, ou Tampere, como queiram, que na época ficava do lado russo da fronteira, era um pouquinho mais para lá. 3 anos mais tarde, montou outra na cidade de Nokia, do lado finlandês, que é onde a empresa puxou o nome. Depois a Nokia mudou para outra cidade. Como é que é o nome da cidade que a Nokia tem sede hoje em dia? Espoo, né? Isso, Espoo. Estamos aí a Nokia com seus 157 anos atualmente. Uau! Quando ela estava apenas com 102 anos, ou seja, no ano de 1967, junto com as Suomen Kapellitidas e as Suomen Kumetidas. Suomi é uma forma de referência à Finlândia. Eu já vi selo postal que da Finlândia que era Suomi Finland. Suomen é finlandês. Tipo, seria uma tela finlandesa e outra não sei o que lá finlandesa. Agora, o que eles são, não sei. Então, juntando com essas duas empresas, transformou-se na Nokia Corporation, que aí começou a fazer um monte de coisa. Começou a fabricar rádio, telefones, que até nós hoje em dia mais conhecemos a Nokia, televisores e por algum tempo, inclusive, computadores. A primeira máquina que a Nokia lançou foi o Micro 1 M6. Foi lançado no ano de 1981, era um computador baseado no 8085 da Intel. Já tivemos um ali em cima baseado no 80186, 8085, que rodava a 2 MHz, 64K de RAM, tinha suporte até 2 drives de 5/4 de 640K. Que drive maluco, formatação doida, não era 360, não era 720, 640. Eu acho que por isso que eu superaquecia. HD de 5 MB opcional, caro, né? Então era nesse esquema. Rodava CPM, é claro, tinha um modo texto de 80x25 da CPM, né? Modos gráficos de 160x75 e até 800x375 pontos. No Old Computer está ele lá listado. Tá bonitinho. Daí o Micromico teve a versão 2, lançado em 1983. Era um computador rodando com 80186 da Intel. Bizarrice aí, né? Continuando com a série de bizarrices. Parcialmente compatível com o MS-DOS. Rodava uma versão do MS-DOS 2. Alguma coisa meio que mexida pela Nokia. A pedido da Nokia, mexido pela Microsoft, claro. Para quem tinha acesso ao código-fonte. E o Micromico 3 e companhia e sua família surgiram no ano de 1986. Aí você já tinha um PC-AT com 80286, rodando a 6 ou 8 MHz, monitor padrão Hércules e mouse. Padrão Hércules, Giovanni, discorra sobre o padrão Hércules. Acabou a paz. Ele usava também o meu 845 para gerar mais, só que a resolução era de 348, se eu não estou enganado, monocromático, e o modo texto ele tinha letras bem melhor definidas do que você já, assim, não te cansava tanto a vista para ficar lendo o texto. A letra era quase tão definida quanto do monitor EGA. Só era preto e branco. Daí pra frente o que veio saindo eram computadores padrão PC-AT e aí foi seguindo a bola. Foram seguindo, ainda lançaram 2 notebooks, que era o 4M310 e o N3/25X. Gente, não tinha um padrão pra nome, não? Não, padrão pra nome atrapalha. Não, pra quê? A forma de o micro. E já era pior do que a IBM, vou te contar, hein? E a gente reclamando da IBM, que botava 4 dígitos no nome do computador. 4M aqui ainda faz um certo sentido, né? Deve vir micro 4 invertido lá, 310 uma subsérie, mas N3/25X, não, desculpa. Pois é. No ano de 1968, a Nokia adquiriu a Ericsson Information Systems e ela passou a cuidar dos computadores até a Nokia vendê-la 2 anos depois, no ano de 1990. Daí por aí a Nokia parou de fabricar computadores, né? Ela só voltou, acho que no final da década de 90, mas não computador estrito senso. Ela fazia umas máquinas que eram mais uns appliances de rede com firewall, usava processadores da AMD. Não era microdoméstico, né? Era mais appliance de rede. Entendi. Interessante. Isso aqui é a mosca branca de um olho vermelho e outro azul. Foi aplicado pela Didatic
trabalhava na área de educação, uma empresa sueca, né? Em algum momento da década de 80 que não dá para precisar. Agora é o processador que não foi citado em máquina até agora, né? Ele usava um processador 6502. Era 2 MHz, ele tinha 16K de ROM, 8K de RAM, tinha modo TX 32x32, gráfico de 256 por 256 e estava disponível nas simpáticas cores vermelho metálico e azul metálico. Tem mais foto e informação dessa máquina. Tô vendo as fotos dele aqui. Gente, parece uma coisa muito um gabinete todo de alumínio, parece um pouco um Commodore 64, meio MSX, vermelho berrante, quase. Cara, que máquina. O link aqui, né, o zilla.se. O cara assim, tem uma lista de máquinas que quase ele não tem, mas ele tem o Excelt azul. Eu tô justamente vendo aqui o Excelt dele. Ô, maquininha. E aí vamos agora falar dos computadores feitos pelos outros, né? Já foram vendidos lá. O pessoal, principalmente se matando para fabricar computador lá, outros equipamentos foram trazidos de fora para ajudar a mais pessoas se matarem no processo. Essa é uma máquina muito curiosa, infelizmente o Juan não tá aqui para comentar dela. É o Conx 35. Conx. Detalhe, gente, Conx. Ou deve ser Comex, sei lá. Fabricado pela Conx World Operations Limited, que é de Hong Kong. Ele foi lançado em 83 e ele usava um CDP 1802A da RSA, famoso o Cosmac, rodando 2.8 MHz com 32K de RAM e que era importado e vendido na Suécia pela Noxon AB. Outra máquina que nós tínhamos também era o Fellow e o Manager. Nomezinho, hein? Fellow. Na verdade, o Fellow era o Laser 200 e o outro era o Laser 2001. Máquinas feitas pela VTech, aquela empresa chinesa que vocês já conhecem. Alguns de vocês é capaz de hoje em dia terem até um telefone sem fio na sua casa da VTech. Isso é, se você não tem telefone fixo em casa. Eram vendidos em um gabinete diferente pela finlandesa Salora, que é uma empresa que foi comprada pela Nokia depois, em 1984, que essa Salora era uma empresa que fabricava televisores. Na cronologia, a Nokia já vendeu Salora. Vendia esses Fellow e Manager aí. Então era tudo em casa. Gente, o Microbi chegou aqui. Chegou lá. Aqui, no caso lá, né? Lá. Microbi. A abelhinha mais bizarra da Austrália. Se é que é possível listar o que é mais bizarro na Austrália, né? Tudo é bizarro na Austrália. A abelhinha bizarra da Austrália, sabe lá por qual motivo foram vendidos na Suécia? Sim, sabe-se lá por qual motivo. O Microbi 128 foi vendido na Suécia e sim, lembrando que anos depois o Microbi 128 fez porta em King Furry. Se não, vocês sabem, está no contrato, a gente não pode falar de Microbi sem falar de King Furry. Assim. Tem que falar de Furry porque esse era o computador do The Hackerman. Nossa, um Microbi. É o computador que viaja no tempo. O cara sobe em cima do Microbi para viajar no tempo. Ai, meu Deus. Eles também tiveram o Spectrum, né? Bom, onde na Europa não teve Spectrum? É, verdade. E esse Spectrum era vendido pela Beckman Innovation AB, finalmente uma empresa com um nome fácil pra gente falar lá de cá. Era o mesmo modelo britânico, mas um marrom e um teclado adaptado para os caracteres noruegueses. Nós citamos essa máquina quando falamos do Spectrum no ano passado. Sim. E é claro, também foram vendidos lá Apple II, computadores da Atari, Commodore e MSX, inclusive. Uma MSX mais na Finlândia. Mas, Spectra Video, né? Sim, somente Spectra Video, né? Um abraço pro Mika, mora MSX sumir. Aliás, a própria Philips tinha uma série dos NMS, ou do MS, acho que do próprio NMS, que tinha um teclado pra eles. Mas eles tinham planejado vender lá. Mas MSX eu não lembro, não. Não lembro de ter visto teclado, não. Só se foi protótipo. Porque não tinha a princípio, não. Os teclados teve teclado alemão, teclado francês, teclado para internacional, mas não tinha. O teclado norueguês serve pra Dinamarca, até nisso os caras brigam. E o teclado sueco serve pra Finlândia. Mas principalmente o Spectra Video. Então um abraço pro Mika Tati, mora MSX Shumi. Aliás, reza-se a lenda que o Mika é o maior possuidor de Spectra Video desse lado do planeta. Dizem que ele tem mais de 50 Spectra Video. Não é piada. Eu perguntei isso uma vez a ele, estava atrás de um outro modelo, ele falou, eu tenho Spectra Video, você quer comprar um? Eu tenho mais de 50. É tudo 738, né? Quase tudo 738. Quase tudo. E ele não fez que nem o Neo Lopes, comprou 2 por engano. Eu me enganei e comprei 2. Essa foi a desculpa que ele deu pra esposa. É, como se colasse, né? É aquele negócio, ele finge que comprou por engano e ela finge que acredita. Ela vai lembrar disso, tá? 50 anos ela vai lembrar. Aliás, o meu SVI, ele tem teclado finlandês. Teu? Que eu ia de lá, comprei com o Mika. Ah, sim. Qual é a diferença? Eles são preguiçosos.
mouse, né? Ele tem 3 teclas. Uma tecla de O com trema, de A com trema e O com trema. Não, o meu não. Podendo usar a tecla do trema pra digitar. Podiam ter economizado nisso, né? Foi só uma tecla com trema e pronto, né? Sim. Então com isso a gente fecha a parte de hardware, que é a maior parte desse episódio. Passemos então a falar de software, né? Algumas contribuições nórdicas para o mundo do software. Primeiro deles, a linguagem de programação, a linguagem Simula. Só uma observação, não entrou Erlang, né? Óbvio que o Erlang é posterior, né? Então... Mas a gente pode se mencionar, né? O Erlang. Ponto de corte, mas nesse link que foi colocado aqui, o autor ele cita o Erlang. É porque o Erlang é uma das linguagens mais bizarras possíveis de programar hoje em dia. Chega próximo do que é o Brainfuck, né? Bom, programação funcional, né? Enfim. Eu achei que fosse que o pessoal literalmente pega um erro da compilação que ele fica apanhando pra descobrir o que ele errou pra poder compilar o programa e ver se o programa tá funcionando. Programação funcional por si só já é uma coisa bizarra. Mas vamos falar do Simula, né? O Simula já vou falar dessa linguagem. É uma linguagem criada lá pela década de 1950, 2 cidadãos chamados Christian Nygaard e Ole Johan Dahl trabalhavam no NORI, Norwegian Defense Research Establishment, ou seja, uma instituição que trabalhava em pesquisa em defesa da Noruega. Era meio que a DARPA norueguesa, ligado obviamente às Forças Armadas, e eles trabalhavam com simulações usando o método de Monte Carlo. Que é um método conhecido para trabalhar com simulações para buscar coisas e resultados com aleatoriedade o suficiente. Tem nada a ver com cassino. Não, imagino. E esse método usado para desenho de reatores nucleares. Eles estavam usando uma máquina, um ferrante Mercury, mas em um determinado momento perceberam que eles precisavam de alguma coisa que fosse mais prática para descrever simulações. Então, eles pensaram, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma linguagem de programação. E o curioso é que a linguagem já tinha conceito de orientação a objeto antes mesmo de existir a orientação a objeto. E o legal é que um dos nomes daquele da linguagem que eu não disse que era foi a linguagem de simulação. Então eles começaram a escrever o compilador de Monte Carlo, devia se chamar Mona. E aí daí virou a linguagem Simula. O texto que tem aí é do pessoal, do personagem, que é uma pessoa. 2-Bit History é um site bem legal. Tá um pouquinho parado, mas tem o cara faz uma pesquisa bem interessante sobre a parte histórica e tem esse post bem longo sobre as origens do Simula. Ele também fala do Erlang e outras estranhas. Segunda coisa que tem aí é o protocolo IRC. Desculpa, ele fala do Clojure, não do Erlang. Gente, desculpa, errei da linguagem cabeluda. É porque também tem Clojure. É porque eu lembrei porque Erlang foi criada na Ericsson, né? Com uma forma de xingar. Cara, o pessoal de Telecom ama. Basicamente, se o pessoal de Telecom ama alguma coisa, você pode ficar tranquilo que é bizarro. E uma outra criação dos países nórdicos da Península Escandinava para o mundo em termos de software foi o protocolo Internet Relay Chat, ou protocolo IRC, que foi criado em 1988 por Jarkko. Não é Mirk, é IRC. Verdade, não é Mirk. Mirk é o nome do software. Protocolo IRC, criado pelo Jarkko Oikaren. O objetivo de substituir um outro programa, o Multi-User Talk, que rodava numa BBS, na Oulu Box, da Universidade de Oulu, na Finlândia. A Universidade de Oulu. Quando eu comecei na internet lá atrás, eu troquei e-mail perguntando coisa para um dos caras, um sujeito da Universidade de Oulu. E o cara foi educado, me respondeu, mandou. E aí eu, garotinho juvenil, né, começando uma coisa na internet, perguntando, achando que a coisa era simples, e topei com isso. Hoje em dia, eu vou dizer, eu morro de vergonha de pensar que o que eu fiz, eu mandei pro cara. Um dos meus primeiros e-mails foi pro sujeito, um cara da Universidade de Oulu. Pelo menos ele foi educado, respondeu, mandou algumas coisas pra mim lá. Foi até meio seco na resposta, mas tempos depois eu entendi os motivos dele. Mas aí divago. Aqui. A ideia do Jarkko era expandir o software da BBS que ele administrava, incorporando recursos como acesso à Usenet, né, os grupos de discussão da Usenet, que é uma coisa muito popular na época, conseguir acrescentar coisas como conversa em tempo real, etc. Eram os planos, né? Eram os planos. Então a primeira coisa que ficou pronta foi o chat, o bate-papo. Para isso ele pegou emprestado um código escrito pelos amigos o Dirk Kuopala e Jukka Pil, e pronto, o servidor de IRC, o primeiro servidor estava lá, o Tolson.lu.fi, estava lá no ar. Eu lembro que eu comecei a usar IRC ainda em 1994, mas eu usava o servidor do Meet, IRC-2.meet.edu. Aí depois que eles fizeram IRC, ficaram sem tempo livre para poder fazer o resto das coisas que estavam planejadas. Eles só ficaram batendo papo, né? Eu falo sempre isso, eu sou do tempo que o IRC-2.meet.edu, no canal chat, tinha menos de 15 pessoas. Eu sou dessa época. Vocês verem, crianças. Então, posteriormente, eles pediram que a universidade disponibilizasse o código-fonte.
foi aberto o código-fonte. Por essa época já tinha as coisas de licença, já estava surgindo a GPL, e aí foi feito. E aí deixamos o assunto falar de IRC depois, Mirk e outras coisas mais, tá aí em uso até hoje, amplamente usado até hoje. Uma outra coisa que temos aí dessa época são os demos. Sabe porque naquela região e tem até hoje os campeonatos, né, tanto os grupos quanto as compos. Sim, tem a Assembly e tantas outras que ocorrem até hoje. Também é feito de muita neve na porta, então os caras não tem que ficar... Pelo menos 4 meses de neve na porta. Então eles já estão acostumados a ficar isolados. O que o mundo passou agora com a pandemia em escala bem grande, foi desesperador para todo mundo. Para muitos deles foi assim, vão ter que ficar um pouquinho mais do que a média. Alguns até perguntam, que pandemia? Ficar em casa? Que novidade é essa? Nenhuma novidade isso não. E aí a gente indica os episódios 99, nosso, que a gente falou sobre a Demoscene, finalmente falando sobre a Demoscene, então pega lá, ouçam, pra ver, você vai ver lá qualquer coisa sobre Demoscene, vai no pue.net pra ver o que tinha lá no saindo. E procurem, tem link no show dos episódios, tem o documentário Moleman e por aí vai. Roda o quadro aí, Simone. Nós temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram. No YouTube, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você, assim como as besteiras e eventualmente vídeos. Mas vocês sabem, não somos lá muito bons com esse tipo de mídia. No nosso Instagram também publicamos imagens, textos e eventualmente vídeos. Esses vídeos são material vindo de encontros, lives, gravações ao vivo, entre outras fontes. Não deixe de assinar, comentar, ligar os sininhos e compartilhar com outros. Ajude-nos a espalhar a palavra da retrocomputação a outras pessoas. Muito obrigado. Mas acabou o programa já, então não vai dar tempo de falar. No mundo nórdico do norte, lá por volta de agosto de 91, o jovem Linus Torvald, que prático estudante de computação natal da Universidade de Helsinki, que é a capital da Finlândia, ele escreveu aquela famosa mensagem lá do CompOS Minix da Usenet. Vale lembrar que o Linus Torvalds, ele foi usuário talvez o único usuário do Sinclair QL na Finlândia, antes de ter um 386. Ele tem um Sinclair QL. Então, assim, o e-mail aqui tá editado para não ficar muito longo, né? Ele escreve que assim, né? Você suspira pelos bons tempos do Minix 1.1, quando os homens eram homens e escreviam seus próprios device drivers. Acha frustrante quando tudo funciona no Minix? Então, essa mensagem pode ser exatamente para você. Como mencionei, há um mês atrás, estou trabalhando numa versão independente de um sistema operacional similar ao Minix para computadores AT386. Ele está finalmente próximo do estado em que poderá ser utilizado, embora possa não ter o que você espera, e eu estou disposto a disponibilizar o código-fonte para ampla distribuição. Ele está na versão 0.02, que eu tirei da minha cabeça. Contudo, eu tive sucesso ao executar Bash, GCC, no Make, no SED, Compra, etc. nele. E acho que o resto dessa mensagem aqui é história. Inclusive a famosa treta, já que o Linus é nórdico, o Linus é de descendência sueca, então faz sentido ele ter arrumado treta com o Tannenbaum. Ele é finlandês de descendência sueca. Faz sentido, né? De ascendência sueca. Então tudo faz sentido agora, tudo se liga, se interliga. Agora todas as peças se encaixaram. Eu estou entendendo tudo agora. Ele arrumou a treta dele com o Tannenbaum, né? E todo o resto dessa história é história. Quer dizer, é um papo para outro episódio. Sim. A gente pretende ter um episódio no futuro para falar do início do Linux, que pega dentro do nosso período, do nosso ponto de corte. Mas como ele tá dentro do nosso ponto de corte, também, né, ele roda algumas arquiteturas clássicas. Sim, algumas delas até hoje. Sim, tem porte dele. Chega ao cúmulo da última versão do NetBSD rodar no Atari TT, mas... Sim, mas aí o NetBSD não é Linux. Sim, não, não chega a esse cúmulo. Tá. A distribuição que tá ali também no site oficial para baixar e instalar. Não chega a esse, tá próximo. Tá quase. Quase lá. Tem um post, né, sobre isso. Do último Debian da época, o cara está rodando no Amiga. Legal. Gente, nós não vamos falar de Angry Birds. Mas vieram de lá? Vieram de lá também. Erlang, a linguagem, como o César tinha citado, também veio de lá, mas não vamos falar de Erlang, porque afinal de contas é programação funcional. Linguagem funcional é um negócio assim, demais problemas pra minha cabeça. Mas alguns integrantes do grupo de demo Future Crew, que eu lembro muito bem do Future Crew, rodando em 286 e 386 demos, fundaram uma empresa chamada Remedy Entertainment. O que a Remedy Entertainment fez de bom? Isso tá na nossa citação também do pessoal do... Acho que eles criaram Max Payne. Firma aqui? Death Payne, Quantum Break, Control, Crossfire X. Esse jogo que ninguém joga. Mas bom, fez Max Payne já. Sim.
Max Payne não é um jogo, não. Já ganha joinha. Já ganha uns pontos. Max Payne é legal. O jogo é bom. A Remedy também fez Alan Wake. Eu só conheço, confesso. Sou um entrosado que tá saindo, mas eu conheço de nome Alan Wake. Estando de bobeira, passeando por lá, somente na Suécia, estando na cidade de Linköping, se você estiver dando uma passadinha lá pra conversar com alguém lá na SAB, visite o Museu Sueco do Computador. E aí, pra tirar foto dos sábios. Tirar foto dos caças. O Museu Sueco do Computador fica nessa cidade. Tem uma revista, a Scrolling, que é uma revista finlandesa de retrocomputador. Ela é disponível em papel? Em papel, pelo que parece. Pô, legal, hein? Tem 4 edições. Bacana. Tem uma comunidadezinha pequena, mas ativa de retrocomputação lá, em particular de MSX, tanto que o pessoal, não só o Mika mora em MSX Chumi, mas também tem aquele finlandês maluco do Nirik, né? Timo Saitama Nirik. É. Que pelo nome ele é mais do lado finlandês, então ele parece ser mais de paz. Mas tem uma galerinha por lá. Também tem outras pessoas entusiastas. Tem o Ertic Retro, que a gente já citou, né? Que mora numa cidadezinha. Não lembro qual é a cidade dele. É bem ao norte, bem próximo do Círculo Polar Ártico. E não relacionado, mas já que a gente tá falando dos vikings, a IBM usou o personagem Ágaro Horrível, que não foi criado por um nórdico, mas criado pelo Dick Brown. E continua sendo escrito e desenhado pelo filho dele, pelo Chris Brown, hoje em dia. A IBM usou em alguns comerciais dela. RS6000, PS2 e outros trecos. E Ágaro Horrível é um personagem muito legal. Faz parte do grande panteão do grandes personalidades nórdicas. Ágaro Horrível, o Oli Warhol, o que mais? O Abba, o Ahá. Esse FB Abatins. A gente tá piorando, hein? É tudo com A, né? Não, o Agar é com H, tá? Agar é horrível, tá? Mas a gente fala que tá tudo com A mesmo. O A não é falado. O H não é falado. Tudo começando com A. Foi o que deu pra arranjar. Que merda, hein? Sabia não? Ai. Fechamos? Fechamos. Acabou. Esse é o episódio, com certeza, caros ouvintes, com o maior número de trava-línguas por minuto que vocês ouviram. Com cada nomezinho que eu vou te contar pra nós, egressos de uma língua latina, é complicado. É difícil. Esse episódio, ele, além de ter referenciado diversos outros episódios, tem países novos que nunca, nessa história do Retrópolis e do Retrocomputaria juntos, apareceram no episódio, como Turquia. Pois é, né? Vai ter Turquia. Vai parar no episódio sobre Escandinávia, vai parar na Turquia. Vamos mencionar a Turquia. Pois é, né? Mas não é de entender, é simplesmente aceitar. É melhor aceitar. Aceita que dói menos, né? A Salora ainda existe também. A Nokia desvendeu, mas eu só encontrei um site da Salora na Holanda. Pois ainda é a Salora? Ainda é mesmo. Veio de televisão. Hoje em dia deve só fazer um rebrand de televisão, né? Alguém monta pra ela, mal a C da vida monta e ela só cola a etiqueta. Então, gente, bem, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem ouvido mais um episódio nosso do Retrópolis. Continuem aqui conosco, ouvindo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E nos vemos então agora na semana que vem ou daqui a 2 semanas pro Repórter Retro. Fui. Bicho, eu já não consegui entender nada, já me perdi com tanta consoante jogada aí, enfim. Eu não falo nenhuma língua nórdica, então. E nada mais é isso. Eu lembrei de vontade de comprar uma coisa na IKEA, mas não tem IKEA. Até a próxima. Bom, gente, tem mais uma última e grande informação que não foi citada, né? Falamos que a Nokia fazia papel e uma das coisas que ela fazia com papel era papel higiênico. Que é uma coisa muito interessante, né? De papel higiênico para telefone celular, não mudou muito? A Nintendo fazia carta de baralho, né? Mas continua no jogo, né? Não, fazia galocha. Ela tinha uma fábrica de borracha. Antes que eu me esqueça, o gerador automático de pauta. O automático de pauta tá rodando naquela versão húngara do ABC. Meu Deus do céu. Alguém consegue entender o teclado dele? Não, é o teclado normal, esse lado bom. O problema é aturar o superaquecimento no gabinete de metal. Mas, gente, vê se dá pra abrir o gabinete e colocar um ventilador em cima. Meu medo é acabar derretendo o solo, afundando e virar uma cena da China, hein? Não, isso acontece no hemisfério norte. Menos pior, né? Então, enterrar ele no gelo. Botar o computador funcionando dentro da geladeira, será que ajuda? Talvez. Vamos ver, né? É uma boa. Bem, gente, enquanto a gente tá tentando ver isso aí, Giovanni, vai completa aí a sua despedida, que a gente agora vai tentar ver se a gente consegue resfriar essa usina geradora de calor aí, antes que eu queime a mão. Então, enquanto o Ricardo destrói a geladeira da casa dele, gente, até mais, até semana que vem, ou daqui a dias, eu nunca sei, o calendário sabe menos ainda, e é isso. Tchau. Ai, porra, esse negócio tá quente pra caramba. Pega essa mão daí, Ricardo. Já falei pra você. Eu sou Raimundo, e aqui é Retrópolis, a cidade dos clássicos.